Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? E será que eu falei abatimento? Eu falei avivamento, foi, pastor? Foi? Então, graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Oh, glória a Deus, aleluia, falei bem, falei avivamento. Amado, sinto-me honrado em estar nesse lugar, esse lugar maravilhoso, esse altar de adoração, para prestar a Deus um culto de louvor, para prestar a Deus o nosso sacrifício de louvor e glorificar o nome do Senhor pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Eu estou bem acompanhado, porque eu estou acompanhado com a pastora Josane. Ela é pastora de verdade, em posição de mãos e tudo mais, entendeu? Comanda o protocolo bíblico, não é? E nós temos 3 filhos. Temos o Aldo Giovanni, que é pastor aqui na igreja IECG. Temos a Jéssica, que é casada com o filho do pastor da IECG. E esses 2 motivos já seriam suficientes para nós estarmos aqui em Campo Grande, sair do friozinho para o calorzinho, não é? E temos 2 netinhos. Temos o Levi Benício e temos a Beatriz Aurora. E lá em Curitiba nós temos o Jefferson, que está noivo da filha de um pastor lá do Rio de Janeiro. Então a família sacerdotal está aumentando, graças a Deus, não é? E eu me sinto honrado em estar aqui com os irmãos. Também eu quero honrar a presença do pastor Valdir Xanã. O pastor Valdir, ele é missionário da Cristolândia, trabalhava em Curitiba, inclusive era da mesma igreja nossa lá em Curitiba, Igreja Batista Alameda. Ele está ali e nos dando a honra da sua presença, não é? Agora ele reside aqui, está casado, a esposa dele é professora aqui em Campo Grande. E também eu quero honrar ao meu pai, Juraci. Ele é missionário, mora em Curitiba e está nos assistindo via YouTube, não é? Ele, a pastoradinha, que é minha irmã, pastoradinha, né? Que é minha irmã e é mãe de Adriel e de Vivian, que também estão nos honrando lá em Curitiba. E temos também alguns discípulos, onde nós andamos, Deus nos dá a graça, né, de fazermos discípulos. E nós temos um amigo de infância, lá em São Paulo, o Isaac, foi meu amiguinho de infância. Aí onde nós conversamos por telefone, ele me ligou e tal, depois eu liguei para ele, e eu disse: olha, amanhã eu vou pregar. Ele: eu quero te ouvir, não é? Então, tá, já mandei o link para ele, que o pastor Richard mandou para mim. Também eu quero honrar o pastor Damião, lá de Belo Horizonte, que também está conectado com a nossa igreja aqui. Quem mais? Nós temos discípulos lá em Curitiba. Nós temos, por exemplo, o Moisés Amaral com a Roseli, que estão também nos assistindo com seus filhos, né? Nós temos filhos também do coração, o Leandro, a Aline e a Sarinha, né, Jane? Nossos filhos lá do coração em Curitiba. Quem mais? Nós temos a Tatiana e a Sueli, que também estão nos assistindo lá em Curitiba. Então, irmãos, são várias pessoas que estão ligadas, várias pessoas que estão orando por nossas vidas e estão nos abençoando. E eu fico honrado com esses irmãos queridos que estão nos abençoando através das suas orações. E nós queremos então entrar no assunto da mensagem desta manhã. Primeiro, o texto basilar. O texto basilar encontra-se em João, no capítulo 1, versos 43 a 51. É o texto básico para a mensagem nesta manhã. Eu vou pedir por obséquio que os irmãos se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor, para nós lermos esse texto sacrossanto, e ele vai nos dar o norte para a palavra que Deus colocou no nosso coração, para entregar ao seu coração nesta manhã. Então, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, do versículo 43 até o versículo 51. Eu quero honrar também o pastor Seixas.
O pastor Seixas, a irmã Lloyd, o Rian e o Joás, uma família muito abençoada, muito do meu coração. E o pastor Seixas ontem me informou uma bênção maravilhosa que o Rian conseguiu, agradecendo ao pastor Aldo as orações. Eu quero honrar essa família muito maravilhosa que eu amo de coração. E a palavra do Senhor diz assim, queridos: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que o Senhor coloque em nosso coração a sua palavra lida. Você pode sentar-se. Amados, o tema da mensagem de hoje é Natanael, o discípulo sincero. Os irmãos que estão acompanhando essa série de mensagens, sabem que nós estamos trabalhando os 12 apóstolos de Jesus, né? Os 12 homens que são extraordinários, porém comuns, não é? E um deles é Natanael. Esse homem sincero, ele nasceu como diz o texto de João, ele nasceu em Caná da Galileia. Irmãos, Natanael, esse El final, é Deus, Elohim, não é? E esse nome, Natanael, significa Deus concede, Deus outorga, Deus presenteia, Deus dá. Esse é o significado do nome de Natanael. Nos evangelhos sinóticos e no livro de Atos, evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, ok? São os evangelhos sinóticos, significa numa mesma ótica, vendo numa mesma direção. Por isso vocês vão encontrar esses 3 textos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são textos bem parecidos nas suas narrativas, enquanto que o de João, ele é bastante diferente. Então, nos evangelhos sinóticos, tá? E nos Atos dos Apóstolos, Natanael, ele é chamado de Bartolomeu. Bartolomeu, na verdade, é o que nós chamamos de patronímico. O que é patronímico? Patronímico é o nome oriundo do pai, inspirado no nome do pai. Se chama patronímico. Patronome, pai, nímico, nome, ok? Patronímico. Então, Bartolomeu é filho de Tomai. Bar é filho. Tomai é a palavra em hebraico. Só que esse Tomai, ele veio de Ptolomeu, que é egípcio. Então, veja que situação interessante das línguas aqui, né? E finalmente, português, né? E finalmente, sul-mato-grossense. Então, esse é o nome de Natanael, e o patronímico é Bartolomeu. Esse vocábulo sincero, que na verdade é um adjetivo, né? Tem um significado muito mais elevado do que nós podemos imaginar. Sincero, irmãos, é aquele que é franco, é aquele que é leal, é aquele que é verdadeiro, é aquele que não oculta, é aquele que não usa disfarces, é aquele que não usa simulações, é aquele que não tem malícias ou dissimulações. Esse é o sincero. E talvez alguns irmãos aqui já tenham ouvido falar que essa palavra sincero tem uma historinha, não é?
Na verdade, eu conheço 3 historinhas sobre a origem da palavra sincero, mas esqueça essas historinhas, tá certo? Que elas só são historinhas mesmo, e não significam que a etimologia da palavra venha dessas historinhas. Então tem a historinha do quadro, não é? Que era um quadro sem cera. Tem a historinha do vaso, que era um vaso sem cera. Era só um vaso puro, né, sem cera. Era aquela madeira pura, sem cera. E tem a história do mel sem cera. Inclusive até o Cortella, Mário Sérgio Cortella, em um dos vídeos, ele fala sobre o mel. Mas esqueça as historinhas, que só são mesmo histórias, e fiquemos com esses significados que são mais valiosos para nós. Então, sincero, irmãos, deixa ver através de suas palavras e atitudes os nobres sentimentos de seu coração. Sincero é uma palavra doce. Sincero é uma palavra confiável, é uma palavra que acolhe, e essa palavra, ela deveria estar presente, deve estar presente no vocabulário, no vernáculo, na vida de cada um de nós aqui presentes. Cada um de nós aqui deve trazer em si essa palavra, esse adjetivo sincero, sincera. Porque isso é o que cabe, isso é o que caracteriza, é uma das características de nós que somos discípulos do Senhor Jesus. Mas nós temos algumas características que marcam o nosso irmão Natanael. Um discípulo sincero, irmãos, ele compartilha a sua fé. Fé não é segredo. Ouviram? Fé não é segredo. O que você guarda é segredo. Fé não é segredo. Então, fale para todo mundo acerca da sua fé. Porque Natanael, ele compartilhou a sua fé com Filipe. Então, a Bíblia diz, em João 1,45, Filipe encontrou Natanael. Irmãos, Filipe conhecia a fé de Natanael, porque havia um compartilhar com ele acerca das coisas que que Natanael estudava na palavra de Deus. Lembrem que não havia ainda toda a Bíblia, era somente a Bíblia hebraica, não é? Ou seja, o Antigo Testamento. E Natanael, ele se debruçava nas Escrituras Sagradas, e isso então fazia com que a sua fé fosse fortalecida. E Filipe, sabendo da fé de Natanael, ele andou 30 quilômetros. Filipe era de Betsaida, lembram? Ele saiu de Betsaida e foi até Caná da Galileia para falar com Natanael. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele colocou nós, seres humanos, para divulgarmos a sua palavra, para falarmos sobre a nossa fé. Nós não temos que ter vergonha daquilo que nós cremos. Nós temos que ter alegria e prazer em falar sobre a nossa fé. Eu não sei se os irmãos já viram, mas aqui em Campo Grande não sei, mas em Salvador, em Curitiba, em outros lugares, eu já vi pessoas, os Hare Krishnas, né? Eles entram nos ônibus com aquelas roupas características, quase todo careca e tal, e falam aquelas coisas lá, e vendem aquelas coisas lá e tal. E eu fico observando, interessante, eles não têm vergonha de falar sobre a sua fé. E eles falam sobre filosofia de vida, mas nós temos fé no Cristo vivo, nós temos fé no Cristo ressurreto, nós temos fé no Deus verdadeiro, nós temos fé no Espírito Santo maravilhoso, que é nosso amigo. E então, por que, irmãos, há pessoas que têm vergonha de compartilhar a sua fé? São os chamados crentes 007. Ninguém sabe quem é ele. Ele é um agente secreto, ele é um crente secreto, ninguém conhece ele. Mas quando eu compartilho a minha fé, irmãos, a minha vida, ela é transformada a cada dia em que a minha fé, ela é compartilhada com alguém. Porque, queridos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, e isso é a nossa fé. Quando você compartilha com alguém que você crê no Senhor, isso é a sua fé.
Isso é a minha fé. As pessoas que estão próximas a você, elas conhecem que você tem essa fé, ou ninguém sabe quem você é? Ou você apenas vem às vezes na igreja cultuar, e apenas senta no banco e vai para a sua casa e ponto final. Isso é tudo que diz respeito à sua fé. Mas, irmãos, o que Deus requer de mim e de você é uma fé não fingida, é uma fé sincera, como era a fé de Natanael. É uma fé, irmãos amados, que transformam as coisas, porque o nosso Deus, Ele quer que a sua fé seja uma fé contagiante, e ela só será contagiante se você compartilhar com alguém. Mas eu quero dizer nesta manhã, que o nosso Deus, Ele está hoje, agora, o Espírito Santo, ministrando no seu coração, questionando você agora: filho, a tua fé, ela tem sido compartilhada? A tua fé tem sido uma fé verdadeira? Ou você guarda a sua fé como um segredo tremendo? O Espírito Santo está falando agora ao seu coração sobre isso, e nesta manhã, eu creio que se levantará aqui nesse lugar, homens e mulheres, com um desejo enorme, com um fogo tremendo nos seus corações, para compartilharem a fé, porque o Senhor, nesta manhã, está chacoalhando você, dizendo: filho, filha, eu preciso que você compartilhe em quem você crê, eu preciso que você compartilhe a verdade com todas as pessoas que estão próximas a você, que você não deixe que ninguém faça com que a sua fé seja uma fé esmaecida, uma fé sem graça, uma fé amarelada, uma fé enfraquecida. Não, não, a sua fé tem que ser uma fé respeitada, mas a sua fé só será respeitada quando você a compartilhar, quando você deixar que as pessoas vejam em você, que você é uma mulher de fé, que você é um homem de fé. Aí as pessoas vão respeitar a sua condição, a sua posição. Irmãos, eu já vi várias pessoas dizendo assim: ah, pastor, nós fizemos uma festa lá em casa e tal, não é? E houve bebida e tal. Eu tenho uns parentes, entendeu, que bebem. Vou falar em bebe, né? Tem parentes que bebem e tal, outros fumam, e eles vão lá para casa e tal, e eu fico assim olhando: como pode alguém que vive uma fé em Jesus Cristo, uma fé genuína, uma fé verdadeira, admitir que dentro do seu lar, um local de adoração, um lugar de louvor, um lugar da presença do Senhor, como pode alguém admitir que pessoas levem para dentro do seu lar coisas espúrias, coisas que não agradam ao Senhor, vícios, coisas que deturpam aquele momento, coisas que denigrem aquele local? Irmãos, a sua casa é santa, amém? A sua casa é santa, amém? Se sua casa é santa e você compartilha a fé, não permita que nada e que ninguém viole a intimidade que você tem no seu lar com o nosso Deus. Não permita. Ah, pastor, mas é festa de casamento. Ah, o noivo da minha filha tem pessoas que não são da nossa igreja, são ímpios e tal. Não importa. Irmãos, eu já vi um absurdo. Olha o absurdo que eu já ouvi. Um irmão falou assim: na minha casa nós tínhamos na sala um centro, uma mesa de centro, não é? Nós tínhamos alguns quadros assim: Jesus é Senhor dessa casa, Deus está presente aqui nesse lugar e tal. Na sala dele tinha essas coisas assim. E então ele falou assim: aí pastor, a nossa igreja começou então a ter células, ou chamada aqui PGM, né? E aí, sabe, irmãos, olha o absurdo. Ele então disse que colocou um cinzeiro na mesa de centro e tirou aqueles quadros com aqueles dizeres evangélicos, porque ele receberia pessoas não crentes na sua casa, e certamente pessoas não crentes que gostariam de fumar, não é? Então já teve ali um cinzeiro na mesa de centro para colocar a cinza do cigarro. Eu digo: gente do céu. E esse abençoado está dizendo que isso é uma célula e que nessa célula vai se pregar o evangelho,
a pessoa falou, porque Jesus tal, entendeu? E ele lá, fumando. Irmãos, nós, como servos do Senhor, temos que saber separar as coisas. O mundo é o mundo, a nossa fé é a nossa fé, e nós não vamos permitir que o mundo influencie a nossa fé, que o mundo negue a nossa fé, que o mundo deturpe a nossa fé. Não! Você foi chamado para, com a sua fé, você mudar a realidade das pessoas, você mudar a realidade da sociedade, você mudar a realidade do mundo, e não o contrário. Eu quero que nessa manhã você tome posse dessa palavra. Eu quero que nessa manhã você tome posse da sua fé. Eu quero que nessa manhã você valorize a sua fé. Eu quero que nessa manhã você diga: não, a partir de hoje não mais negociarei a minha fé. A partir de hoje não mais negligenciarei a minha fé. Mas a partir de hoje eu confessarei a minha fé a todos quantos estiverem próximos a mim, a todos quantos estiverem ao meu alcance. Eu professarei a minha fé, jamais me envergonharei da minha fé, porque, irmãos, alguns anos atrás, as pessoas nos chamavam de Bíblias, sabiam disso? Levei uma Bíblia ali, porque a gente dava com a Bíblia na mão. Hoje em dia temos o celular, então o 007 ficou melhor, não é? Porque as pessoas nem sabem quem é quem, nem nada, está todo mundo com o celular, e dentro do celular tem a Bíblia. Irmãos, mas você pode até passar assim, sem ser chamado de Bíblia, mas você não pode ser ignorado como discípulo de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor, Ele quer usar você, Ele quer usar a sua fé, para que esse evangelho que transforma, esse evangelho que liberta, esse evangelho que salva, ele alcance a todas as pessoas, para então chegar o fim. Então, compartilhe a sua fé, não negligencie a sua fé, porque essa fé é uma fé que vai fazer com que pessoas alcancem um lugar que elas jamais pensaram em alcançar através das suas próprias forças. Somente através da fé é que elas serão pessoas transformadas. E Filipe sabia dessa fé de Natanael. Sim, sabia. Andou 30 quilômetros para chegar lá. Natanael, você não sabe da maior. O que foi? Natanael, eu encontrei algo maravilhoso. E então, um discípulo sincero possui um coração submisso à palavra. Um discípulo sincero possui um coração submisso à palavra. Então Filipe foi e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Irmãos, por que Filipe foi até Natanael? Porque ele sabia que Natanael tinha profundo conhecimento das Escrituras. Ele sabia que Natanael era um rapaz estudioso na palavra de Deus. E quando você é sincero e você possui um coração submisso à palavra, você não questiona a palavra. Você não questiona a Bíblia. A Bíblia não é para ser questionada. A Bíblia é para ser acatada, é para ser respeitada, é para ser vivida. E eu quero dizer aos irmãos aqui na Igreja Memorial que nesta manhã o nosso Deus está levantando aqui um exército de homens e mulheres que hão de se debruçar na palavra de Deus e vão fazer diferença no seu tempo, vão fazer diferença na sua geração, vão fazer diferença no seu trabalho, vão fazer diferença na sua escola, na sua universidade, porque a palavra que é vivida, a palavra revelada que há no nosso coração, irmãos, ela é transformadora. E o Senhor nesta manhã está chamando você, meu amado, está chamando você, minha querida, para você então mergulhar na palavra de Deus. E a igreja do século 21 está precisando, pastor Richard, a igreja do século 21, ela precisa mergulhar de volta na palavra de Deus, porque, irmãos, nós estamos vivendo em muitas igrejas, ou muitas igrejas estão vivendo um evangelho chamado evangelho cor-de-rosa. Já ouviram isso, o evangelho cor-de-rosa? É o evangelho em que você só tem vitória, você só tem vitória, você só tem vitória, você só tem vitória. Então você prospera. Irmãos, eu não estou dizendo que o crente não tem vitória, eu não estou dizendo que o crente não prospera. Prospera sim, tem vitória sim, mas não é só isso, porque a palavra de Deus ela é completa. O próprio Jesus Cristo falou assim: olha, você vai ter vitória sim, em alguns momentos, mas no mundo tereis aflições.
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela não pode ser pregada de um lado só. Porque o avião não voa com a asa só, o avião voa com duas asas, não é verdade? Então, uma asa da igreja é a palavra que vai incentivar você, que vai orientar você. A outra asa da palavra de Deus é a que vai advertir você. Sim, tem que ter as duas asas, para que o voo seja pleno, para que o voo seja perfeito. Amados, a palavra revelada deve estar no seu coração, e eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, proclamar, profetizar, que hoje, agora, o entendimento sobre a palavra de Deus será ampliado no seu coração, porque o Espírito Santo nesta manhã, ele está ministrando no seu coração, está ampliando, aumentando a tua visão, para que você saiba o que é a palavra de Deus, para que você não seja ludibriado, para que você não seja enganado com vãs filosofias, ou com qualquer vento de doutrina. Então, não questione a palavra de Deus, não questione a Bíblia, acate, receba a palavra do Senhor, para que você não seja enganado. Porque, irmãos, nós temos algumas situações relacionadas com a Bíblia, nas igrejas, que as pessoas repetem, como se aquilo fosse uma verdade, e há outras que são verdade de fato. Existem verdades e outras que não são verdades. Então, por exemplo, quantos aqui já ouviram dizer que Moisés era gago? Alguém já ouviu dizer que Moisés era gago? Não é? Aí, várias pessoas. Sim, Moisés era gago. Quantos já ouviram dizer aqui que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Ó, tá vendo? Várias pessoas também. Mudou o nome de Saulo para Paulo. Eu já ouvi isso também. Eu vou ficar aqui até o final do culto, né, que eu estou aqui pregando, e se Deus quiser eu virei à noite. Se você encontrar isso na Bíblia, você me mostra à noite, tá bom? Olha, pastor, achei aqui, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Olha, pastor, eu encontrei aqui que Moisés era gago. Quem já ouviu aqui um versículo assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vejam só, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Já ouviram? Todos já ouviram. Mas a Bíblia não diz isso. Aí você fica assim, não diz, não diz. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas, e não todas as coisas, e essas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas, pastor Aldo? Essas coisas que foram faladas acima desse versículo, que é a preocupação com vestir, com comer e com beber. Essas coisas vos serão acrescentadas, e não todas as coisas vos serão acrescentadas. Então vejam, irmãos, que são situações interessantes. Um dia, eu sei que você já ouviu também. Quem já ouviu aqui dizer assim, olha, e o apóstolo Paulo, quando estava indo para Damasco, ele então, apareceu uma luz bem forte diante dele, e ele caiu do cavalo. Já ouviram isso? Um monte já ouviu isso. Tem na Bíblia? Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia que Paulo caiu do cavalo. Mas as pessoas dizem, Paulo caiu do cavalo, e tem gente que fala assim, com convicção que você vendo. Então vejam, são coisas, irmãos, aparentemente simples, não é? Mas são equivocadas, e você deve ler a palavra de Deus, porque, irmãos, quando Natanael ouviu de Filipe, nós encontramos aquele de quem Moisés fala, e de quem os profetas se referem, Jesus de Nazaré, filho de José. Irmãos, Natanael então fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O doutor MacArthur, ele diz que essa palavra de Natanael, de Natanael, é uma palavra de desdém ou de preconceito. Eu vejo diferente. Eu vejo que essa palavra de Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é uma palavra de quem conhece profundamente as Escrituras, porque em nenhum momento da Bíblia, do Antigo Testamento, fala que Jesus estaria em Nazaré. Em nenhum momento. Diz Miqueias que ele nasceria em Belém, não é? Mas não diz em lugar nenhum que ele viveria em Nazaré. Aí Natanael fala assim, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta, ela foi feita por quem conhece as Escrituras. Meu querido,
você precisa se aprofundar nessa palavra revelada. Você precisa estudar a palavra revelada, para que ventos de doutrinas não levem você para lugares, como diz a Bíblia, levam você para lá e levam você para cá. Quando você ouvir, por exemplo, que Jesus não era Deus, Jesus não era Deus, isso é uma doutrina que é ensinada por uma seita. Então, você vai aceitar essa palavra, ou você vai ficar calado, ou você vai rebater essa palavra, porque você estudou a palavra de Deus, porque você, com o seu coração sincero, você é submisso à palavra, e você come essa palavra. Coma a palavra de Deus. Se você ouvir alguém falar assim, não, o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo tem uma força tal, o que é que você fará? Você acatará essa palavra, ou você rebaterá essa palavra com a Bíblia Sagrada? Porque, irmãos queridos, não pensem vocês que aquela tentação que aconteceu lá com Jesus no deserto ficou apenas lá. Aquela tentação, ela está presente hoje em nossos dias. O diabo tem usado a palavra de Deus deturpadamente para que você seja desviado do caminho verdadeiro. Mas você, com a palavra de Deus, usando-a de modo correto, então você será abençoado e você fugirá dessas artimanhas, dessas ciladas que o diabo tem colocado para derrubar você, para derrubar a sua família. Então, meu querido, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você vai tendo transformações na sua vida. Porque observe bem, uma boca suja, que fala palavrão, que conta piadas imorais, essa boca, ela não coaduna, ela não combina, com um coração submisso à palavra revelada. Não adianta. Uma boca que fala mentiras. Irmãos, tem gente que é conhecido assim. Aqui, eu já tive aqui, veja, eu tenho poucos meses aqui em Campo Grande, mas eu já tive algumas experiências aqui, que eu fico assim perguntando, onde é que essa pessoa está com a cabeça? Assim, pastor, hoje é domingo, né? Então, pastor, terça-feira que vem, eu passo na sua casa para nós irmos em um local X, tá bom? Está bom, que horas? Às 15 horas, ótimo, maravilha. Fica lá o pastor Aldo, desde as 14h30, prontinho já, esperando o abençoado chegar às 15 horas. Aí o seguinte, irmão de azul aqui, o irmão foi lá, passou lá? O irmão aqui, o irmão passou lá na minha casa às 15 horas? Não foi? Não, passou não, claro, não combinei nada com você, né? Passou não. Pois assim foi o abençoado lá, também não passou não. Aí, 15 horas, 15h30, 16 horas, nada. Irmãos, até hoje, não me foi dito a razão de não ter cumprido a palavra. 2 semanas se passaram, encontro com o abençoado, não falei nada com ele, porque eu fui fazer outro teste, e outro teste aconteceu na semana passada. Então conversei com ele e tal, e nós fizemos um acordo para a quinta-feira passada, e eu fiquei esperando quinta-feira, e a quinta-feira passou, e chegou a sexta-feira, e até hoje eu não sei, não tenho a mínima ideia do porquê do abençoado não ter dito a mim, olha, não deu certo, não pude, etc. Irmãos, esse tipo de comportamento, esse tipo de caráter, de deformidade de caráter, isso não coaduna com um homem, com uma mulher sincera, que mergulha na palavra de Deus e vive a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna do diabo. Então, quando você fala uma coisa, pelo amor de Deus,
Se você não puder cumprir, fala com a pessoa: olha, eu não pude fazer tal coisa, pelo amor de Jesus. Não faça como o abençoado que me deixou esperando a vida toda. Irmãos, e Jane sabe disso, ela sabe, eu sou chato demais com o negócio de palavra. Pense num cara chato, entendeu? Com palavra. Então, o pastor Richard já viu que eu nunca me atraso nos nossos compromissos, né, pastor Richard? Sempre. Olha, pastor, 15 horas, eu chego antes. Ontem tivemos a recepção dos membros, 14 horas, eu cheguei antes de 14 horas. Irmãos, eu posso me atrasar? Posso, porque eu sou ser humano. Pode acontecer algum imprevisto? Pode, não tem problema. Mas isso não pode ser algo presente na nossa vida constantemente, e alguém já conhecer você: ah, fulana, só chega atrasada. Já viu isso? Fulano, só chega atrasado. Irmãos, quando eu fui casar, eu tinha 20 e... eu não lembro. 3? Ela disse que era 3, 23. 23. É que eu não sou muito ligado em números, sabe, pastor? Eita. Olha, números, aniversário. Eu sou tão desligado de aniversário, irmãos, que eu não faço aniversário. Já para evitar qualquer tipo de problema, eu não faço aniversário. O problema é que ela faz, né? E aí às vezes a coisa fica meio feia. E então, irmãos, eu falei assim: amor, pelo amor de Jesus, não atrase. Porque tem esse negócio dele de atrasar do casamento, já viu? Aí o meu pastor Epaminondas, que já está com o Senhor Jesus, que nos casou, né? Pastor Epaminondas de Souza Bastos, né? Ele então falava assim: olha, se você, noiva, atrasar mais de 20 minutos, eu vou embora. Ele falou assim, eu vou embora e não vou para casa não, viu? Eu vou para outro lugar, porque em casa vocês me acham, né? Eu vou para outro lugar, porque é preciso respeitar as pessoas, é preciso respeitar os horários e tal. Ele era assim, ele era firme, e eu fui criado assim. Meus avós, que também eram crentes batistas, porque eu sou filho, neto e bisneto de crente batista, tá certo? Então, eu sei o que é isso. Meus pais eram missionários lá na Bahia, né? Eu tenho essa alegria de ter meus pais como missionário, meu missionário Juraci, beijão, meu pai querido, paiinho é uma bênção. E então, irmãos, eu fui criado assim. Não, meu filho, mas a Bíblia, eles falavam assim: não, meu filho, mas a Bíblia diz assim, Jane é filha e neta de crente batista, os avós dela fundaram a primeira e a segunda igrejas batistas em Feira de Santana, que é a segunda cidade maior na Bahia. Então, irmãos, nós estamos envolvidos com a palavra e com a transformação da palavra de Deus o tempo inteiro. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, você não sairá daqui desse lugar do jeito que você entrou, em relação à sua visão à palavra de Deus, em relação à Bíblia Sagrada. Não! Você sairá daqui desse lugar, nesta manhã, com o seu coração transformado, com o seu coração alegre, com o seu coração já vislumbrando uma vida diferente, uma vida conforme a palavra do Senhor. E finalmente, meus irmãos, um discípulo sincero, ele é cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Natanael, ele permaneceu firme. Jesus disse assim: olha, Natanael, eu vi você quando você estava embaixo da figueira. Irmãos, Natanael não estava embaixo da figueira colhendo figos, não. Dá tempo. Aliás, falar em figo, o fruto, né? Não é fruto. Figo não é uma fruta, e as pessoas pensam que é uma fruta, né? Não é uma fruta não, interessante isso aí. O figo é uma inflorescência. Pastor, o que é isso, né? A inflorescência é um conjunto de flores. Então, ao invés da flor do figo, da figueira, né, fazia assim, ela fez assim para dentro. Então, dentro do figo existem várias flores. Tudo aquilo que você vê dentro do figo são flores, sabiam? São flores. Aí é o seguinte, como é que faz o processo da polinização? Simples, tem a vespa do figo. A vespa do figo, ela entra no figo, pelo fundinho do figo ali. O problema é o seguinte: quando ela entra, é tão apertadinho o local, que ela perde as asas e perde as antenas. E ela morre dentro do figo. Mas antes de morrer, ela faz a polinização, né? E ela põe os ovinhos. Quando os ovos eclodem, então sai
as vespinhas e os vespinhos, brincadeira, vespa macho e vespa fêmea, né? Então, aí as vespas machos, elas vão abrindo caminho dentro do figo, para que as vespas fêmeas saiam do figo, as pequenininhas, né? E continue a polinização em outros figos. Então é o seguinte, quando você come um figo, você está comendo mais ou menos umas 10 vespas, né? Que ficaram lá dentro, mas fiquem tranquilos, não se preocupem, não se desanimem com o meu figo, que ele é muito gostoso, né? Elas são digeridas, digamos assim, né? Pelas plantas, pelas flores, e elas servem de alimento ali para as flores que estão ali dentro. Então, figo é um pseudo fruto, é um falso fruto, tá? É uma inflorescência, tá? E quando eu estava lendo esse negócio da figueira, assim, agora que me ocorreu. Mas o Natanael estava embaixo da figueira, orando, meditando, talvez lendo a palavra. Estava ali. E Jesus Cristo falou com ele que ele ia ver anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, esse Natanael maravilhoso, ele estava em oração e súplicas, juntamente com os outros discípulos, e com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, e com outras mulheres. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, em um dia de domingo, como é hoje, em um dia de domingo, veio o Espírito Santo. Aí você vai perguntar, dia de domingo foi? Foi no dia de domingo que veio o Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida depois, e o nosso pastor autorizar, eu posso dirimir essas dúvidas que você tem. Mas se eu não souber, me abraçarei a você e ficaremos os dois numa santa ignorância, sem saber a resposta. Então, Natanael estava ali e recebeu ali o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo, sobre Natanael e todos que estavam ali. Irmãos, um crente sincero, ele é cheio do Espírito Santo. E o Senhor nesta manhã, o Espírito Santo nesta manhã, ele está falando no seu coração, Você já é cheia do Espírito Santo? Você já é cheio do Espírito Santo? Se não, a busca faz com que aconteça o enchimento e o poder venha, e você vai ver, irmãos amados, vocês vão ver, irmãos amados, que quando o homem e a mulher são cheios do Espírito Santo, tem uma vida relevante, uma vida importante na sociedade, na família, em todos os lugares, porque é cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, você age com autoridade, você ora com autoridade, você se move com autoridade, não a sua autoridade, não a autoridade política, não a autoridade governamental, não, a autoridade espiritual. Amém? Espiritual. E você vai encontrar pessoas, quando você compartilhar a sua fé, quando você for submisso à palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, você vai encontrar pessoas ao seu derredor, que chamarão você e dirão assim: olha, eu tenho um assunto assim sério e eu preciso que você ore. Eu tenho uma pessoa que está enferma e preciso que você ore, porque as pessoas vão perceber que de você sai virtude. E eu quero, irmãos amados, em nome de Jesus, profetizar que a Igreja Batista Memorial, seguindo essas lições de Natanael, essa igreja, ela a cada dia, ela será uma igreja relevante aqui nesse lugar, aqui em Campo Grande e aqui em nosso estado. Que Deus te abençoe, que Deus unja a sua vida com poder e com autoridade, e que você seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, e com uma vida sincera diante do Senhor. Essa é a minha oração, que Ele te abençoe hoje e sempre. Amém.